Olá, gente boa, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te atualizar sobre coisas importantes que estão acontecendo no mundo, aqui no Brasil. São informações relevantes aqui na internet, em jornais, e eu queria dar meu ponto de vista, meu parecer, minha opinião sobre o que está acontecendo. Eu vou te falar sobre um alerta emitido em Israel de uma liga montada entre Síria, Líbano e Irã. Eu vou te comentar sobre isso, falando de Israel, e claro que você, quando fala de Israel, você já entende muita coisa que está por trás. Vou te falar também sobre a questão da OTAN e a remoção de tropas, de soldados dos Estados Unidos, 12 mil soldados aproximadamente dos Estados Unidos se retirando da Alemanha, e as fragilidades da OTAN. O que isso representa em termos de ameaça da Rússia para a Alemanha, como a Alemanha respondeu a isso e quais são os sinais no campo ali geopolítico da Europa, beleza? Na última parte do vídeo eu vou te falar sobre os questionamentos e as pressões que foram feitas sobre a Big Tech, sobre os CEOs do Facebook, do Google, da Amazon e da Apple, como eles foram questionados pelo Congresso, pelos congressistas dos Estados Unidos. Tem coisa importante para te falar sobre isso. Vamos ver se alguém vai botar pressão nesses titãs aí, e um Twitter do presidente Donald Trump dizendo que se o Congresso não fizer nada, ele mesmo vai fazer para cima desses titãs da tecnologia, dessa Big Tech. Então, são três assuntos importantes, então vamos embora comigo nesse vídeo, beleza? Se você ainda não deixou o seu like, ainda não se inscreveu, quero te dar 2 segundos para você fazer isso, a gente ranquear esse vídeo e você fazer parte do meu canal. Vai lá, 2 segundinhos, deixa o teu like, se inscreva para você fazer parte aqui do meu canal e me ajudar. Toca o sininho também, vamos lá. Valeu, muito obrigado. Vamos embora, sua ajuda é muito importante. Vamos começar então falando de Estados Unidos e Alemanha, OTAN. Bom, eu vou ser objetivo aqui nessas informações, vou pegar os pontos mais relevantes para o vídeo não ficar cansativo, porque são 3 informações muito importantes para vocês. São 3 notícias importantes para vocês. Então vamos aos pontos mais importantes. O primeiro é Estados Unidos, OTAN, Alemanha, a volta dos soldados, né? Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump exigindo, dando ordem para que voltem para os Estados Unidos soldados. Essa é uma promessa de campanha. O presidente Donald Trump usou essa promessa de campanha dizendo que os soldados voltariam para casa. Isso é um ponto importante, guarda isso, foi uma promessa de campanha. Então ele precisa manter e levantar essa bandeira, ok? Não vamos ser inocentes. Há uma questão aí de campanha, um período eleitoral. Então, aí tem todo um jogo político eleitoreiro e eleitoral também em cima disso. O outro aspecto é que isso não vai acontecer agora. Não é porque ele está falando que a política de militar, a política de segurança da Merkel é delinquente, ele usou essa palavra. Não é porque ele está dizendo isso que ele vai imediatamente trazer os soldados. Ele deu ordem de 12 mil soldados, num efetivo de 35 mil, 12 mil soldados vão sair da Alemanha. Não significa que vão sair agora, tá? Não significa, porque isso custaria bilhões de dólares, tirar os 35 mil soldados que estão hoje na Alemanha. Lembrando que esse número já foi muito superior. Já teve um número mais, se não falha a minha memória, de 234 mil soldados. Logo no pós-guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, só para te inteirar disso, na Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos eles se posicionam como potência hegemônica, eles assumem essa nova ordem do pós-guerra, essa nova ordem mundial do pós-guerra, beleza? Eles assumem isso, propondo vários organismos de reestruturação, de restabelecimento da ordem mundial, e aí FMI, Banco Mundial, a própria ONU, OTAN e por aí vai. Então esse tratado do Atlântico Norte, dos países do Atlântico Norte, ele serve justamente para resguardar, proteger a Europa e seus aliados das ameaças internacionais. Principalmente, vamos falar aqui de comunismo. Tá? Então o que está acontecendo? Em 62 é direcionado um efetivo militar de milhares, centenas de milhares de soldados para a Alemanha por causa da ameaça comunista, né? A explosão do comunismo na União Soviética, o crescimento da União Soviética fez com que os Estados Unidos, no topo, né, nessa hegemonia, no topo dessa ordem mundial, os Estados Unidos liberassem um efetivo militar de 234 mil soldados, se não falha a minha memória, para a Alemanha, para proteger a Alemanha dessa possível ameaça comunista. Esse é outro ponto. Só que não é só isso, para te inteirar da história. Também, os Estados Unidos e a OTAN, quando eu falar que Estados Unidos nessa ação, você pense na OTAN, ok? Então, os Estados Unidos com a OTAN visavam ações e estratégias na África,
Ásia, Oriente Médio. Então as bases militares dos Estados Unidos e da OTAN na Alemanha são fundamentais para planos de deslocamento de efetivo militar, nas ações militares, né, nos combates do Oriente Médio, nos combates na África, nas ações na África. Além de que o segundo maior hospital militar dos Estados Unidos está na Alemanha, justamente nessa base, nesse projeto. Então a Alemanha, você tem que entender aqui que a intenção não era só proteger a Alemanha do avanço do comunismo ali em 62 mais ou menos, quando ele manda esse efetivo militar gigantesco para lá. Mas é usar a base da OTAN na Alemanha, são 3 bases principais na Alemanha, para justamente atender essas ações imediatas, né, no Oriente Médio, né, no Oriente Médio ali, na Ásia, na África. Então todas as ações dos Estados Unidos na África, no Oriente Médio, partem das bases da OTAN na Alemanha. Então tem uma ação muito importante. A Alemanha também foi muito negligente. A Alemanha não tem um efetivo militar nacional comparado às outras potências, não tem, né? A base militar que está na Alemanha forte hoje são dos Estados Unidos, não é da Alemanha propriamente dita. Então já é uma negligência, vou usar uma palavra aqui que já foi usada em outro tempo, uma negligência salutar. Então a Alemanha negligenciou isso durante muito tempo, né, entendendo que era saudável, mas foi uma grande negligência. Tem um outro fator aqui. Aí é o seguinte, chega o Trump, bate na mesa, porque esse é o modo dele negociar, ele negocia sempre desse modo, e você não deve ser conduzido só pelas falas dele no Twitter, não. Ele bate na mesa, xinga a mãe, mas é o modo dele sentar para negociar. Depois ele senta, toma um café e negocia. Ele chamou a política da Angela Merkel de delinquente. Ele disse que a Alemanha foi muito responsável, não gastando o suficiente no seu programa de proteção, no seu programa militar. Os Estados Unidos usam mais ou menos 3,4% do seu PIB, né, em proteção militar, em defesa militar. Ou seja, os Estados Unidos gastam mais ou menos 3,4% apoiando a OTAN. A Alemanha usa 1,4%, se eu não me engano, 1,4% do seu PIB. Então, automaticamente, o Trump está dizendo, se vocês querem proteção, gastem dinheiro. Porque eu gasto 3,4% do meu PIB em defesa, nas Forças Armadas. Eu gasto 3,4% do meu PIB apoiando a OTAN. Vocês gastam 1,4%. Por que eu tenho que manter... Por que eu tenho que manter esse efetivo militar tão grande aí na Alemanha? Essa é a fala dele, mas eu estou te mostrando o que está por trás. Agora, qual é a outra questão que está por trás disso? Que de repente a grande mídia, uma informação que passando direto você não vai saber. Que é possível que o Trump esteja também dando uma amargurada assim na coisa por causa de um sutil acordo da Alemanha com o Irã. E outra coisa... E outro fator importante, é o acordo do Nord Stream da Rússia com a Alemanha, que é um acordo de gás e petróleo entre a Rússia e a Alemanha, que é um acordo bilionário. Isso pode não ter agradado muito ao presidente Trump. Mas esse acordo também é lá de 2019. O que eu quero que você foque aqui, que essa saída de 12 mil militares da Alemanha não estão voltando para os Estados Unidos. Não é para poder atender aos Estados Unidos por causa dessa crise civil, por causa de todos os protestos do BLM, o acirramento dessa questão civil nos Estados Unidos. Não é por causa disso. Os Estados Unidos o presidente Trump ele está batendo na mesa e ele está negociando com a Alemanha, ele está também fazendo campanha eleitoral, que é onde eu acho que a coisa tem que tocar aqui. Então esse efetivo militar, 6 mil vai para a Bélgica e outro mais tanto vai ali para a Itália. Os Estados Unidos estão dando uma demonstração para a Europa de que as ações de algumas potências da Europa, as ações de alguns países na Europa não estão em linha com o que o Trump quer. Entendeu? Principalmente em relação aos movimentos da Rússia e principalmente o posicionamento de alguns países, algumas potências europeias em relação à China. Então, ele está batendo na mesa, ele está dando essa reclamada, está xingando a mãe de alguém, mas ele está chamando para negociar nos bastidores. Essa informação é importante para você ter, tá? Então, esse efetivo militar sendo deslocado, não vão sair os 35 mil agora. A Alemanha não está em pé de guerra, não está numa iminente guerra. Não é isso que está em questão aqui. A questão é o que está se negociando. Então tem esse acordo de petróleo e gás com a Rússia que incomodou. Tem uma fala da Merkel também que já vem se acirrando com o Trump. Teve uma reunião do G7 que o Trump chamou e ela se recusou. E outros países também como a França. Então isso incomodou ele. E ele está se sentindo um pouco isolado nesse processo eleitoral.
ele está se sentindo um pouco isolado e um outro alinhamento dos países europeus. Então ele está batendo na mesa e ele tem carta para isso, ele tem cash para isso, os Estados Unidos têm munição para isso e é por isso que dessa forma, desculpa, ele está negociando e está falando desse jeito. Beleza? Vamos para Israel para a informação ficar interessante. Bom, então em pleno jejum em que os judeus ortodoxos, né, os rabinos estão clamando pelo terceiro templo em Israel, o governo de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu, junto com o Gantz, né, que os dois estão governando paralelamente, então é um governo único em Israel, entre aspas, um governo único entre aspas, nessa questão, nessa crise de saúde. Eles estabeleceram, fiz um vídeo aqui sobre isso, quando eles estabeleceram essa espécie de governo único, nunca tinha existido. Então Netanyahu, junto com o Gantz, o Likud com o azul e branco, se juntaram esses dois partidos para poder estabelecer as políticas. Eles emitiram um alerta porque o Hezbollah atacou a fronteira norte. Ontem começou algumas ações na fronteira, antes de ontem, umas ações na fronteira norte de Israel, o Hezbollah, algumas ações de ataque, alguns ataques militares ali, bombardeios na fronteira norte de Israel, e foi rapidamente suprimido. Israel foi lá e sufocou o Hezbollah. Aí Israel emitiu um alerta, diante disso Israel emitiu um alerta porque Síria, Líbano e Irã estão formando uma liga de movimentação militar para poder atacar Israel. E tem aqui falas, você pode dar uma pesquisada, vou deixar links importantes aqui na descrição do vídeo para você conferir. A fala tanto do Gantz quanto do Netanyahu é para que essa liga não cresça, porque Israel está preparado, Israel está se preparando para dar o contra-ataque. אנחנו ממשיכים לפעול כדי לסכל את ההתבססות איראן, לבנון, סוריה או כל מי שמעורב בסיפור הזה. O Hezbollah, ele está sendo usado com as pretensões desses países árabes que visam justamente retaliar Israel, fazer uma retaliação a Israel por causa da sua política de assentamento e aproveitar a fragilidade política internacional, esse momento, né? Então Israel emitiu um alerta de que essas três nações estão formando uma liga, né? A Síria, o Irã e o Líbano estão se preparando para promover um ataque a Israel. Entenda que o Hezbollah ele não está presente só num grupo paramilitar, não só um grupo religioso, mas o Hezbollah está presente em meios de telecomunicações, né? Empresas de telefonia celular. Ele está presente na indústria, ele é financiado por muita gente. Isso você precisa ter muita atenção. Então Israel, resumindo para você, passando por Israel, é que Israel emitiu um estado de alerta em um momento em que os rabinos, os ortodoxos, estão jejuando, lembrando a queda do primeiro e do segundo templo, né? Lembrando a queda do primeiro e do segundo templo e clamando pela restauração do terceiro templo. Justamente nesse momento, Israel, as Forças Armadas emitem um alerta de um possível ataque de uma liga sendo formada nesses três países para poder atacar Israel. Então, preste muita atenção no que pode acontecer. Eu sei que aquela região ali está sempre em estado de alerta, só que agora é uma outra liga muito forte sendo armada, sendo conduzida para poder imprimir uma ação, ter uma ação direta contra Israel, beleza? Vamos para a última informação, a Big Tech. Olha aí, gente, como que o mundo vai conseguir tocar nesses titãs? Essa plataforma aqui que eu compartilho esse vídeo com você pertence ao Google, né? E você sabe que aqui é muito limitado falar algumas coisas, mas eu fiz questão de passar por aqui e deixar essa notícia com você, porque no dia de ontem, os congressistas dos Estados Unidos, os deputados, fizeram uma série de questionamentos e de perguntas para os CEOs das maiores empresas, né, que são grandes demais, são empresas que são grandes demais, acusando-os de truste, que é uma prática ilegal de dominação, de monopólio. Na verdade, eles são titãs que devoram as pequenas empresas ainda no berço. Alguns pontos importantes aqui dessa sessão, né, que foi remota. Então os congressistas estavam ali no congresso plenamente dito, no plenário, e o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Pichai e o Koch, que é o CEO da Apple, eles estavam fazendo a sessão remota, estavam falando pelo telão, por streaming. E alguns pontos são importantes. Primeiro, é o seguinte, eu acho que não tem como tratar esses titãs nessas perguntas soft. Não tem como. Algumas perguntas ali para o Zuckerberg foram mais pesadas.
mas não teve nada assim que eu acho que vai ter uma ação que, caramba, botaram eles na parede, agora eles vão parar de cercear o discurso dos conservadores, eles vão parar de ser alinhados ao comunismo, eles vão parar de comer, devorar as pequenas empresas ainda no berço, eles vão parar de ser tão canibais assim. Não foram. Foram ações no campo de tipo assim, olha, vamos mostrar para a mídia que nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, mas na verdade não teve nenhuma ação efetiva, não teve nenhum plano efetivo, foi mais uma jogada para fazer algumas perguntas, pressioná-los no campo de vista da mídia, porque estava sendo transmitido para o mundo inteiro, mas nenhuma ação legislativa, nenhuma ação em termos de lei foi startado. Aí o que acontece? Pontos importantes. O Jeff Bezos, dono da Amazon, foi criticado e questionado por alguns congressistas da forma como ele pega informações de empresas que entram, que sobem para a Amazon, que colocam seus produtos na Amazon, a Amazon vai lá, copia o produto e vende depois, acabando com aquela pequena empresa que colocou o seu produto ali na Amazon. Inclusive, teve um momento muito complicado para o Jeff Bezos, que colocaram um áudio de uma microempresária que estava com o seu produto na Amazon, e a Amazon tirou o produto dela e ela, desesperada, mandou um áudio e eles colocaram esse áudio legendado, ela pedindo por favor, pelo amor de Deus, para que pudesse vender de novo, mas a Amazon justamente tirou o produto dela da listagem e tinha colocado um produto para vender muito semelhante. Então a Amazon foi muito criticada por isso. Lembre-se que o Jeff Bezos, ele é dono do jornal The Washington Post. E o The Washington Post é crítico costumaz do presidente Trump. Então o The Washington Post é totalmente alinhado à esquerda. E o Jeff Bezos usa o The Washington Post para poder atacar o governo. E o que foi ali o ponto alto para o Jeff Bezos? Como que eles pegaram o Jeff Bezos? Justamente nessa questão de que ele devora as empresas pequenas. Ele usa a Amazon para poder copiar os produtos das empresas pequenas e eliminar essas empresas do mercado. Então, o que ele está fazendo? Eles estão demonstrando que o Jeff Bezos está praticando truste. Essa é a verdade. Agora o Facebook. O Facebook é interessante. Eles puseram um e-mail de um funcionário do Facebook com o Mark Zuckerberg dizendo que se não era hora de comprar o Instagram, porque o Instagram estava crescendo demais e chegaria um momento em que o Instagram poderia causar um problema para o Facebook. E o Facebook foi lá e comprou o Instagram. E tem nesse e-mail diz ainda que se o Facebook não queria comprar logo o mundo inteiro para poder silenciar. O Facebook, a gente sabe que o Facebook ele usa tanto tecnologia espiã, ele usa as pessoas para poder vender os seus produtos, ele força as pessoas a direcionarem só para os produtos. Algo interessante também que foi comentado ali é do Facebook ter cesseado o discurso de conservadores. O Facebook está sendo usado para poder alimentar uma visão ideológica em detrimento de outra. E o Facebook, basicamente, está sendo acusado de truste. Ele compra algumas empresas, ele tentou comprar o Snapchat, não conseguiu e foi lá e plagiou no Snapchat, criando funções, né, como a gente vê hoje no Instagram, que são lá dos stories, etc., que era uma função do Snapchat. Então ele foi e copiou o Snapchat, já que ele não conseguiu comprar o Snapchat. Lembra um vídeo aqui que eu te falei sobre o Vale do Silício chinês? Lembra desse vídeo? Então, é porque exatamente o Vale do Silício hoje, ele dita o modo como as pessoas pensam. Ele dita o modo do comportamento, ele dita a cultura. Então é muito importante dominar essa tecnologia. Ali na questão da Apple foi mais uma pressão que eles fizeram por causa do comissionamento e de uma jogada que a Apple fez com a Amazon para listar os seus produtos da Amazon Prime ali na Apple Store. A questão de comissionamento de 40% para 30% e o Koch se defendeu, o Koch ficou mais calado e não falou muito. A pressão maior foi em cima do Zuckerberg e da Amazon e além do Google, né, do Pichai, porque o Google ele é acusado pelo seguinte, o Google, é perigoso eu fazer esse vídeo aqui, justamente numa plataforma cujo Google é o dono. Mas o Google, quando alguém pesquisa alguma coisa no Google, ele dita para onde a pessoa tem que assistir, o que a pessoa tem que ler. Se a pessoa quer um produto, ele indica um produto, um site de um parceiro ou o site dele mesmo, né, através da sua empresa.
Ele faz isso o tempo inteiro. Quando a pessoa faz uma busca sobre alguma corrente política ou ideológica que não seja alinhada com o que o Google quer ou que seus parceiros pagam, ele tira esses sites, por exemplo, já tirou sites importantes que são conservadores e não é mais listado, a pessoa não acha procurando no Google. Hoje, inclusive, teve essa informação. Então, o Google, ele direciona as pesquisas para os seus interesses, ele suprime o discurso conservador e o Google, basicamente, ele direciona tudo para as suas plataformas, os seus produtos, para poder lucrar ainda mais. Quando as pessoas fazem uma pesquisa sobre qualquer produto ou querem comprar alguma coisa, ele direciona para os seus parceiros, ele direciona para as suas próprias lojas. É isso que acontece. Qual é o meu parecer sobre essa Big Tech sendo pressionada? Isso vai dar em quê? Em nada. Em nada. A não ser que, aí agora é a minha vontade, é o que eu imagino, é o que eu quero. A não ser que o Trump, e mesmo eu querendo isso, eu sei que vai ser difícil, que está em período eleitoral, o Trump fazendo um Twitter dizendo que já era para muito tempo, e o Twitter dele foi esse, já era para muitos anos o Congresso ter feito alguma coisa com essas empresas. Mas se o Congresso não fizer, ele vai fazer com ordens executivas. De novo, ele está batendo na mesa, xingando a mãe, mas não sei se isso vai resultar em ações efetivas contra esses titãs que dominam o modo como as pessoas pensam, compram, fazem tudo. Enche o cérebro da pessoa de mingau e ficam jogando para elas comprarem o que eles querem que elas comprem, o que elas vejam e etc. O modo como elas pensam e etc. Mas o presidente Trump é o que eu imagino, é o que eu penso e eu torço para que ele ganhe, porque pelo menos ele é uma ponta de esperança de conservadorismo nesse mundo esquerdista, nesse mundo contaminado pelas ideologias da nova ordem comunista. Eu imagino que, como ele disse que ele vai ter ações de ordens executivas, ele vai canetar em cima dessas empresas. Por quê? Um Twitter dele já foi cerceado. O Twitter do filho dele, o Donald Trump Jr., já foi cancelado. O Facebook já exigiu verificação das publicações do presidente Trump com a hidroxicloroquina. Vários conservadores, vários vídeos de conservadores são restritos, são bloqueados, excluídos do Facebook, do Twitter, do Google e assim por diante. Então eu espero que a gente tenha uma ponta de esperança, uma luz no fim do túnel, porque esses caras cresceram demais e dominam o mercado de forma absoluta. É uma prática de trust que eles fazem e está sendo difícil de quebrar isso porque eles compram uma empresa no berço, eles vão lá e devoram. Quando uma empresa que é uma oposição a eles está lá no berço, eles vão lá e compram justamente para deixar no esquecimento. Beleza, gente? Então, são 3 informações importantes. Eu espero que eu tenha te esclarecido. Eu espero que essas informações possam te ajudar. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo com alguém. E se inscreva se você não se inscreveu, toque o sininho, vem aqui na minha página todos os dias, porque geralmente o YouTube não avisa. Então, além de tocar o sininho, vem aqui todos os dias, porque sempre tem informação para você. Aqui embaixo tem links importantes, eu conto com o seu apoio. Valeu, tchau, tchau!